Prontinho, gente. Já vamos começar, tá? Deixa eu só mexer aqui. Ah, não, eu não tô me vendo na televisão, esqueci desse detalhe. Deixa eu virar um pouquinho para cá, que aí eu vou meio que de rabo de olho. Aê, agora foi. Bom, gente, vamos lá. Ai, a gente vai retomar o assunto campo elétrico. Ele é um assunto bem difícil, porque tem muito conceito. E aí eu vou dar uma retomada no que a gente falou para dar sequência na história. Bom, primeiro, gente, a ideia de campo ela surge diante de uma necessidade. A necessidade que a física tinha de criar uma teoria que de alguma maneira explicasse como que uma coisa pode atrair a outra ou repelir a outra, mesmo estando à distância. Então, qualquer tipo de força cuja interação ocorre à distância, ela vai precisar do conceito de campo para ser explicado. E o que diabos é um campo? O campo é aquilo a partir do qual se manifesta uma força. A força, ela é uma consequência da existência de um campo. Então, para a física, o que é um campo? É tudo que está à nossa volta. Você tem vários tipos de campo, por exemplo, o campo gravitacional, o campo elétrico. O campo elétrico, que é o que nos interessa aqui, ele é uma região imaginada, né, em volta de um corpo carregado. O nosso modelo de campo para estudar no vestibular é o modelo, pelo menos uma parte dele, né? É o modelo de campo criado por carga pontiforme. O que a gente já tinha visto? Que o campo é um vetor e que por ele ser um vetor existe um módulo, uma direção e um sentido para o campo. A gente já falou um pouquinho sobre o módulo, né? Só lembrando aqui, ó, o módulo do campo elétrico, que a gente representa pela letra E, é igual à relação entre força e uma carga. Então, tipo, quando você olha para a fórmula do campo elétrico, você vê aqui uma relação de causa e consequência. Então, se eu tenho campo, se eu tenho uma região chamada campo elétrico, eu vou ter uma força aplicada numa carga de prova. A carga de prova é quem sente a força. E ela só vai sentir uma força elétrica se ela estiver dentro de um campo elétrico. E aí, o que a gente estava discutindo, né? Ah, uma coisa, só antes da gente continuar falando do resto. Como a gente está trabalhando com módulo, isso aqui é Newton por Coulomb, tá? Então, assim, se você quer ter uma ideia conceitual do que é campo, o campo, ele é quantos newtons um coulomb de carga vai sofrer por estar naquele lugar. Vou repetir a frase. O que é o campo elétrico? São quantos newtons um coulomb de carga vai sentir por estar naquele lugar. Então, você põe a carga no campo, ela vai sentir um certo número de newtons. São as forças elétricas que vão agir nela, tá bom? Agora, olha como isso é foda. Olha como a mecânica vai juntando na física. Se o campo dá uma força para uma carga de prova, quer dizer que o campo, em última análise, pode acelerar uma carga. E quando um campo acelerar a carga, ele faz trabalho nela. Então, o campo, além de ser uma entidade e dá força para as cargas, ele também vai converter energia. Toda vez que eu botar uma carga elétrica dentro de um campo elétrico e deixar este campo atuar, ele vai acelerar a carga. E a gente sabe que neste processo há uma conversão de energia potencial em cinética. Então, mais importante até do que o campo dar uma força para a carga, o que ele vai fazer é converter energia. E é essa energia que a gente usa para fazer os aparelhos funcionarem, tá? É basicamente essa a ideia. Aí o nosso problema é como é que eu desenho o campo? Para desenhar o campo, a gente usa um conceito que é o conceito de linhas de campo. Você pode chamar de linha de campo, você pode chamar de linha de força, tanto faz. O que são linhas de campo? É uma forma pictórica, digamos assim, é uma imagem que você usa para representar o campo, já que o campo é uma entidade invisível. Eu não tenho como observar o campo. Existem alguns experimentos
que a gente consegue mais ou menos imaginar a forma do campo. E nesses experimentos, em que a gente consegue perceber a forma do campo, a gente vê as tais linhas. Como funcionam essas linhas? As linhas de campo vão depender da forma do corpo que está criando o campo. Então, assim, a maneira mais fácil de você estudar um campo é usando uma carga pontiforme. Nesse caso, a gente já viu, as linhas eram radiais. Que eram linhas radiais, gente? São linhas que passam pelo centro da carga pontiforme, tá? Ó, isso aqui são linhas radiais, tá? Aqui, ó. Tá? Então, a direção do campo elétrico, radial, direção radial, direção radial. E o sentido, que foi aqui que a gente parou no final da aula passada, é de onde a gente vai retomar. O sentido do campo elétrico, gente, vai depender da carga que criou o campo. E aí é uma convenção da física. Como são cargas diferentes, eu preciso, digamos assim, criar uma maneira de diferenciar esses campos. O campo criado por uma carga positiva e o campo criado por uma negativa. E a maneira foi atribuir de sentido para o campo. Então, quando a carga for positiva e ela criar um campo, ela vai gerar um campo no sentido de afastamento da carga. Então a gente imagina essas linhas fazendo isso, ó. Aqui, tá? Então o campo, ele tem um sentido de afastamento, de afastamento. Pronto. Se a carga for negativa, sentido de aproximação. Então, desenhar de novo isso aqui, rapidão. Carga negativa, pronto. Sentido radial, aproximação. Tudo bem? Beleza? Cuidado, tá? As linhas de campo não são o campo. As linhas de campo não são o campo. Porque o campo, ele é uma propriedade de um ponto. Então, por exemplo, o cara vai pedir para você, por exemplo, desenha o vetor campo elétrico aqui. Desenha o vetor campo elétrico aqui. Desenha, ele vai sempre te dar um ponto no espaço e vai te pedir para você desenhar o campo. Qual que é a regra da história? O vetor campo elétrico, o vetor campo elétrico sempre estará associado, sempre estará associado a um local. O campo é uma propriedade local. Aqui o campo é de um jeito, ali o campo é de outro, ali o campo é de outro, ali o campo é de outro, tá? Por exemplo, vamos pegar exemplos. Eu vou pegar um exemplo primeiro para uma carga positiva e depois para uma carga negativa. Imagina que você tem aqui uma carga de prova, uma carga geradora positiva, tá? Tá aqui, ó, carguinha geradora positiva. Aqui. E aí eu vou escolher ao redor dessa carga um ponto qualquer. Vou desenhar um ponto aqui, ó. Ponto P. Cuidado, porque daqui a pouco isso vai acontecer, tá? Esse ponto P não é nada, não é uma carga, é um lugar. É um lugar, tá? Eu quero desenhar o campo elétrico aqui. Então eu tenho que desenhar um vetor. Como que eu desenho? É aí que entra o conceito de linha de campo. Para você desenhar o vetor, imagina uma linha de campo passando por aquele ponto. Eu vou imaginar a linha de campo. Eu vou imaginar a linha de campo.
Aqui, imaginei. Você não precisa desenhar todas as linhas de campo. A linha de campo, no final das contas, ela vai ser uma referência para você desenhar o campo naquele lugar. Aí eu quero desenhar o campo aqui. Tá. Eu sei que eu vou ter que desenhar um vetor. Esse vetor, ele tem que estar em cima da linha de campo. Então a linha de campo está aqui nessa direção, eu vou desenhar o vetor em cima dela. É o sentido do vetor. Desculpa, é a direção do vetor. O sentido do vetor vai depender do sinal da carga que o criou. Ah, então a carga que criou o campo é positiva? Então eu desenho aqui EP. Ó, eu escrevo o vetor em cima da linha de força e aqui o vetorzinho. Então é um vetor, entre aspas, em cima da linha, tá bom? E o fato dele ser um vetor para cima tem a ver com a carga que o criou, tudo bem? Por exemplo, troca a carga, troca o sinal da carga. Agora pega uma carga geradora negativa. Pega uma carga geradora negativa. Escolhe um ponto perto dela. Ó, aqui o vetor é para cima. Ali eu vou desenhar para baixo. Você imagina a linha de força cruzando o ponto. E aí você desenha o vetor em cima dela. Só que nesse caso, o vetor se aproximando. EP. EP. Tudo bem? Beleza? A polêmica em relação à questão do campo elétrico está justamente no fato de que a gente, daqui a pouco, a gente corre o risco de começar a olhar para isso aqui, ó, e do nada achar que isso aqui é uma força elétrica. Não, isso não é força. Até porque não tem nada aqui. Não tem nada. Isso aqui é só um ponto, não é? Então não tem uma outra carga aqui. Para existir uma força aqui, eu preciso colocar uma outra, uma segunda carga aqui. Concorda? Tudo bem? Tá? Então, ó, uma coisa importante. Quando uma carga de prova, quando uma carga de prova está imersa num campo elétrico, quando uma carga de prova está imersa num campo elétrico e é abandonada, o que que acontece? Completa para mim essa frase. Quando uma carga de prova está imersa num campo elétrico e é abandonada. Você quer responder essa frase de uma forma super tranquila? Troca a expressão carga de prova por massa e troca a palavra elétrica por gravidade. É a mesma merda. O que que acontece quando você põe uma massa dentro de um campo gravitacional e abandona ela? Ela anda no campo. Ela é acelerada no campo. Ela é puxada pelo campo. Para onde? Para baixo. Uma carga de prova, ela pode ser atraída ou tem uma lei para isso. Então eu vou escrever assim, ó. Quando uma carga de prova está imersa num campo elétrico e abandonada, vírgula, tende a se movimentar, tende a se movimentar pelas linhas de força, pelas linhas de força. Ó, uma coisa que eu ouvi de um professor de cursinho, é foda, né? Porque às vezes a gente ouve umas coisas, faz 20 e poucos anos que eu ouvi isso e eu nunca mais esqueci quando esse cara falou isso pra mim. Porque eu vinha tentando entender campo elétrico. Linha de força é um trilho invisível. É um trilho invisível, que o que vai ser colocado ali, uma carga de prova.
Se você botar uma carga de prova naquela coisa, ela vai andar no trilho. Então, quando você desenha uma linha de força, você está desenhando um potencial caminho de uma carga de prova. Só que tem um problema. Dependendo da carga de prova que você puser aqui, ela pode andar para um lado ou para o outro. Tudo bem? Vamos estabelecer qual é a dinâmica desse movimento. Porque, assim, gente, isso aqui é a coisa mais importante do conceito de campo elétrico. Se você não souber fazer nenhuma conta de campo elétrico, porra nenhuma de conta, mas souber isso aqui, tá ótimo. Porque quando cai campo elétrico, a questão ela é conceitual. Não é muita conta. Até porque as contas são meio foda. Então, a gente precisa estudar esse movimento. Então, ó, movimento das cargas. Você tem quatro situações possíveis. Presta atenção que eu vou primeiro falar. Movimento das cargas de prova. Ahn, oh, meu Deus. O que que acontece, gente? Eu preciso. Qual que é o lance, né? Eu tenho que pegar. Eu tenho uma carga que é geradora do campo e eu tenho uma carga que eu vou usar para estudar o campo, que é a carga de prova. Dentro dessa história, eu tenho quatro possibilidades. Veja quais são: carga geradora positiva e carga de prova positiva. Segunda, carga geradora positiva, carga de prova negativa. Terceira, carga geradora negativa de prova positiva. Quarta, negativa, negativa. Eu vou estabelecer uma regra para isso. Porque não é que nem gravidade, cara. Porque gravidade, qual que é o lance? Gravidade depende da massa, né? Não tem massa positiva e negativa. Então, o campo gravitacional ele tem só um comportamento. Por que que o campo elétrico tem dois comportamentos? Porque o que cria o campo elétrico são duas cargas diferentes. Então, vamos para as situações. Primeira, QP positiva, tá? E agora sim, agora eu vou escolher um ponto e vou colocar uma carga neste ponto. Antes, eu tinha um ponto sem nada. Só tinha um campo elétrico aqui. Agora eu vou meter uma carga de prova aqui. Vamos começar com a QP positiva também. Tá bem. QP positiva. Tudo bem? Primeira coisa. Primeira coisa. QP é carga de prova. Ah, essa daqui é a QG, tá? Essa daqui, gente, a da esquerda, é a QG, carga geradora, tá? Por uma questão de exemplo de aula, imagina que essa carga aqui, ó, esteja fixa. A fonte do campo elétrico está parada. A única carga que pode se movimentar é a de prova, tá bom? Então você tem um gerador de campo fixo, preso. E a carga está se mexendo dentro do campo, tá? Então isso aqui está fixo. Primeira coisa, eu quero desenhar naquele ponto o campo elétrico criado por essa carga. Então o que que eu faço? Eu imagino uma linha de força, ok? Naquele ponto onde está a carga de prova, tem um campo elétrico. E esse campo é um campo de afastamento. Então, vou desenhar aqui, ó. O campo elétrico está apontando para a direita. Na hora que eu colocar a carga de prova ali, ela vai sofrer a ação de uma força, porque ela está dentro do campo. Que força é essa, gente? Repulsiva. Tudo bem? Tá aqui.
Então, não precisa escrever, só escuta o que eu estou falando, por favor. Uma carga de prova positiva, quando imersa num campo, sofre a ação de uma força na mesma direção e sentido do campo. Perceberam isso? Isso aconteceu porque a carga que gerou o campo era positiva. Não precisa escrever, só vai ouvindo, que depois daqui uns 20 minutos você vai falar, caralho, entendi. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar a carga geradora. Eu vou continuar estudando a carga de prova positiva. Só que agora eu vou gerar um campo por uma carga negativa. Então vamos lá. Aqui está a carga geradora fixa. Aqui o QG é negativo. E agora eu vou colocar uma carga de prova aqui. Só que a carga de prova continua positiva, tá, pessoal? Tá aqui. Bom, no primeiro caso, a carga estava imersa num campo de afastamento, certo? O que que significa dizer que o campo é de afastamento? Que a carga que o criou é positiva. Agora, eu vou imaginar uma linha de força e a primeira coisa que eu faço é desenhar o campo ali. Para desenhar o campo, eu tenho que olhar para quem criou o campo, é a carga geradora. Como a carga geradora é negativa, eu vou desenhar o campo para dentro. Ó o campo. Tudo bem? E a carga de prova? Pus ela lá dentro. Pum. Ah, vai surgir uma força. Só que agora a força é do quê? Boa. Atração. Réu. Réu. Ok? Respira. Se concentra. Olha para as duas figuras e responde para mim. Desculpa. Responde para mim o que que essas duas figuras têm em comum. Hã? A força elétrica tem a mesma direção e sentido do campo. Ó, no primeiro caso, a força elétrica tem a mesma direção e sentido do campo. E aqui, a força elétrica tem a mesma direção e sentido do campo. Ah, é sempre assim? Claro que não. Tem engasguei agora. Ihu. Ah, isso é que dá uma pessoa ter privação de sono. Eu tô com o diabo no corpo. Meu Deus. Ô, gente, olha aqui, ó. Vamos descobrir o padrão. Vamos descobrir o padrão. Depois a gente escreve tudo. Olha lá, agora vou variar as situações. Agora eu tenho uma carga geradora positiva e a de prova é negativa. Tá bom. Campo. Como que é o campo ali? O campo é para direita, né? Gente, por que que o campo é para direita? Porque a carga que criou o campo é positiva. Carga positiva gera campo de afastamento. Na hora que eu puser a carga de prova, o que que vai acontecer com ela? Com a de prova? Vai atrair. Opa! O que que aconteceu agora? A força está em sentido oposto ao campo. Perceberam? A força agora não está concordando com o campo, ela está discordando do campo. Beleza? Então, ó, uma coisa, é isso que eu estava falando lá no começo da aula da semana passada. Não é porque o campo é de afastamento que a força será de afastamento. Não. Depende de uma situação. Agora falta a quarta situação, aí nós vamos perceber a história, a regra geral da história. Aqui é carga geradora negativa.
Carga geradora negativa. E a de prova. É negativa também, né? É negativa também. Faltou essa. Carga de prova negativa. Desenha lá a linha de campo. Vetor, gente. Onde está a carga? Bom, se a carga que criou o campo é negativa, o vetor é de aproximação. Oh, meu Deus. O vetor é de aproximação. E é de aproximação. Só que como as cargas têm o mesmo sinal, ambas agora são negativas, eu vou ter uma força de repulsão entre elas. Então, na carga de prova, a repulsão ela se dá para a direita. Tudo bem? Agora, olha para os quatro resultados e diz para mim qual é a lei, qual é a regra do jogo. Quando eu coloco uma carga dentro de um campo elétrico, ela anda. Para onde? Depende do sinal dela. Pode perceber uma coisa. Quando a carga de prova é positiva, não interessa muito a geradora, velho. Quando a carga de prova é positiva, ela sempre se desloca a favor do campo. Olha aqui, ó. Ó. Carga de prova positiva se deslocando a favor do campo. Carga de prova positiva se deslocando a favor do campo. Já quando a carga de prova é negativa, o que acontece com ela? O contrário do campo. Ó, não interessa se o campo é de afastamento ou aproximação. Se a carga de prova for negativa, ó, ela vai sempre ser arrastada, entre aspas, né, na direção oposta ao campo. Então, se o campo está para a direita, a carga vai para a esquerda. Deu para entender o lance? Então, vamos escrever isso. Ó. Conclusão. Conclusão. Ahn, cargas geradoras. Peraí, vamos fazer um esqueminha. Ó, cargas geradoras. Isso é a parte importante da história. É saber como funciona a dinâmica do movimento das cargas dentro do campo, tá? Ele é mais complicado do que o gravitacional, como eu sempre falei. Bom, se a carga geradora for positiva, ela se desloca a favor do campo. Então, se o campo está para cima, a carga vai para cima. Se o campo está para baixo, a carga está para baixo. Se o campo está para direita, a carga está para direita. Tá? Se a carga geradora for negativa, contra o campo. Sempre na mesma direção do campo, né? Só que ou a favor ou contra o campo. Fala. Fala, Luigi. Perdão. Ai, meu Deus. Obrigado. A carga geradora está parada, animal. É isso mesmo. Carga de prova. Tá bom? Por exemplo, tem alguns exercícios, gente, que são, tipo assim, o exercício é muito simples, só que ao mesmo tempo ele é muito complicado. Por quê? Porque se você não souber isso, você não consegue resolver. Quer ver um exemplo bem bobinho? Exemplo. Considere um elétron imerso num campo elétrico. Olha o nível da questão. Considere um elétron num campo elétrico, imerso num campo elétrico, representado pela figura abaixo. Tá aqui o elétron, ó. Das alternativas abaixo, assinale aquela que representa mais corretamente ou corretamente o vetor velocidade instantânea do elétron. Alô? Sabendo que ele está sob ação exclusiva do campo. Das alternativas abaixo, assinale aquela que representa para o elétron
o vetor velocidade instantânea, considerando que ele só está sob a ação do campo elétrico. Então, tipo assim, ele não mostra a carga geradora. A única coisa que o desgraçado mostra é isso aqui, ó. Então, o que que eu imagino já na minha cabeça? Se o, se, se o campo elétrico está apontado para a direita, sei lá quem gerou ele. Não importa quem gerou. Eu já imagino aqui uma linha de força. Tudo bem? Se ele é um elétron, portanto é uma carga de prova negativa, ela deve estar se locomovendo contra o campo, não é? Então provavelmente existe aqui nesse elétron, isso aqui é uma carga negativa, né? Existe aqui uma força elétrica. E se eu considerar que essa é a única força que está agindo, justamente porque o campo é o único campo que está agindo, eu vou ter aqui uma velocidade para o elétron para a esquerda, tá? Beleza? Quer ver um outro exemplo? Olha isso aqui. Outro exemplo, tá? Considere uma carga pontiforme negativa que encontra-se em repouso sob a ação de dois campos, o gravitacional e o elétrico. Então, ó, uma carga pontiforme negativa em repouso sob a ação de dois campos, o gravitacional e o elétrico. Ok? Desenha para mim o campo elétrico. Eu desenhei o gravitacional. A partir do gravitacional, eu consigo desenhar o elétrico. Das alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta o vetor campo elétrico. Hã? Tá, aqui já é um exercício um pouco mais elaborado. Bom, se a carga está dentro de dois campos, o que isso quer dizer? Que existem duas forças nela. Cada campo dá uma força. O campo gravitacional dá o que para a carga? Peso. E o campo elétrico dá o que para a carga? Força elétrica. Então essa carga tem duas forças agindo, mas ela está em repouso. O campo gravitacional está sempre para baixo, né? Sempre apontando para a Terra. E a força-peso, gente? A força-peso está sempre apontando para a Terra, não tá? Olha lá. A força a favor do campo. A força a favor do campo. No caso da gravidade, a força está sempre a favor do campo. Por isso que quando a gente chega na eletricidade, a gente buga. Agora veja, se a carga está em repouso, quer dizer que a força elétrica tem que anular o peso, já que ele está na primeira lei, não é? Primeira lei de Newton. Se ele está na primeira lei de Newton, quer dizer que tem que haver uma força elétrica, Fel, para cima. Então o campo elétrico, ele é vertical. Peraí. O campo elétrico, ele é vertical. Ele tem a mesma direção da força. Agora, como é uma carga de prova negativa, a força está contra o campo, não está? Então, para a força estar para cima, a carga de prova tem que estar para. Desculpa, o campo elétrico tem que estar para baixo. E aí, o que que o aluno normal faz? O normal que eu digo assim, o aluno que não tem muito conhecimento nesse assunto. Ele fala, ele vai, ele já, a primeira alternativa que ele descarta é essa daqui. Que ele fala assim, se tem que ter uma força para cima, o campo não pode estar para baixo.
E é aí que está o erro pior da história, né? Tá bom? Beleza? São exercícios assim que, vamos dizer assim, exploram esse conhecimento sobre vetores, tá? Escuta, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não, não vou fazer não. Melhor não. Calma. Tá. Vamos voltar a falar do módulo. Gente do céu, esse assunto tem muita teoria, tá? Eu não sei se eu tô indo muito rápido. Se eu tiver, vocês me falam, tá? Porque esse assunto realmente é bem delicado. Ahn, o que que acontece, gente? Eu vou voltar um pouquinho aqui na lousa. Quando a gente, no começo da aula, deu uma passada sobre o módulo do campo. O módulo do campo elétrico é igual a força dividido pela carga. Essa fórmula, ela é importante, porque ela define o que que é campo, mas ela é injusta. Por que que eu estou dizendo que ela é, entre aspas, injusta? Porque ela não aparece nessa fórmula o ator principal do campo, que é a carga geradora. O que que nós sabemos, até de forma quase que intuitiva? O valor deste campo elétrico depende da distância que você está da carga geradora. Então, aqui o que a gente vai fazer é um joguinho matemático para criar uma segunda fórmula para calcular campo elétrico. Então, a partir daqui, a partir deste momento, sempre que eu precisar calcular campo de uma carga pontiforme, eu posso usar duas expressões. Como que funciona isso? Então, ó, módulo do campo a partir módulo do campo a partir da carga geradora. Eu quero criar uma fórmula para calcular o campo a partir da carga geradora. E diga-se de passagem, acho que a gente até usa mais essa aqui mesmo. Ó, tá? Gente, e aí o truque matemático ele é bem simples. Campo é força sobre carga. Então, começa assim, ó. Campo é igual a força elétrica sobre a carga de prova, né? Lembrar que na fórmula a carga de prova ela vem em módulo, porque nós estamos calculando o módulo do vetor. Só que nós sabemos a fórmula da força elétrica. Então eu simplesmente vou pegar a fórmula da lei de Coulomb e jogar aqui dentro. Só isso. Então, desenvolvendo isso, ó, o campo é um, força elétrica, K, QG, QP sobre D quadrado, ó, K, QG, QP sobre D quadrado, tudo isso dividido pela carga de prova. Carga de prova. Dá para cancelar a carga de prova, e aí nós chegamos na segunda fórmula de campo elétrico, tá? Que é o famoso KQ sobre D quadrado. Só que toma cuidado como que vocês decoram essas fórmulas, gente. Por quê? Porque no caso do campo elétrico, né, você decora, KQ sobre D quadrado. Tudo bem. Quem é o quê? Entendem? Quando você usa essa fórmula, você está calculando o campo elétrico usando a distância que você está de uma carga geradora. Tá bom? Você não está usando a carga de prova. Beleza, até aqui. Ó, antes da gente fazer os exercícios, eu queria só comentar mais uma coisa sobre gráfico, né? De novo. Se você olhar para a fórmula do campo elétrico, você vai perceber uma coisa. O campo elétrico, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, igual à força elétrica. Vocês lembram que na aula passada a gente falou um pouquinho sobre esse, não na aula passada, mas algumas aulas atrás a gente falou sobre isso aqui. Então, existem alguns exercícios, não são todos, que vão explorar essa questão gráfica.
Tipo, como que varia o campo em função da distância da carga de prova? Então vamos escrever aqui o gráfico, que é igualzinho da força elétrica. Ó, campo em Newton por Coulomb, aham, por distância em metros, tá? Eu vou colocar no sistema internacional. Prontinho. É uma função do tipo y, ó, y, que está no eixo y, igual a uma coisa dividido por x ao quadrado, tá? É uma hipérbole. Uou, tá aí, tá? Então, cuidado em provas, quando vocês receberem gráficos assim, leiam o eixo para ver o que ele está falando, se é de campo elétrico ou se é de força elétrica. Porque normalmente aí tem uma questãozinha, se você estiver distraído, porque normalmente a gente tende a olhar para esse gráfico e lembrar mais da força e menos do campo, tá bom? Vamos fazer exercício, gente? Acho que já dá para fuçar nas questões de campo, tá? A teoria ainda não acabou, tá, gente? Tem mais coisa para poder falar, mas eu acho que agora a gente precisa parar um pouco e fazer questões, para depois continuar falando sobre campo. Senão fica muita informação junto, assim, não sei se fica bom. Os exercícios começam, gente. Ah, outra coisa, durante os exercícios vai haver momentos em que eu vou fazer mais anotações, tá? Eu já estou avisando, que normalmente o pessoal costuma guardar o caderno. Se for possível, deixa ele meio que à mão aí. Ó, graças a Deus, a questão um já está feita. A questão um era o que a gente estava fazendo aqui, ó. Todas as possibilidades. Ele fala assim, ó. Alô? Seja E o vetor campo elétrico em P gerado por uma carga Qzão. F é a força elétrica que age numa carga Qzinho. Quais os sinais de Qzão e Qzinho nos casos abaixo? Tá? Página 222. Página 222. Página 222. Acharam aí? Beleza. Página 222. Bom, vamos lá. Agora colocar em prática, tentar deixar isso o mais automático possível. Gente, Qzão é a carga geradora, Qzinho é a carga de prova. Para você saber o sinal de Qzão, que vetor você tem que olhar? Campo. Então procura aí. Quem está gerando o campo de afastamento? A e a D. Então elas são positivas. Positiva gera campo de afastamento. Você olhou para o vetor E, né, que é o de campo. Tá afastando? Tá. Pronto. E aqui negativo, negativo. Tan, tan. Se eu quero saber o sinal do Qzinho, o que eu preciso olhar? Se ele está a favor ou contra o campo. Se ele tiver a favor, positivo, né? Então, por exemplo, quem está com força a favor do campo? C e D. Então, C e D são positivas as geradoras, as de prova, perdão. E a A e a B estão com forças elétricas contrárias ao campo. Então, elas são negativas. Aí, tudo bem? Fechou? Maravilha. Questão número 2.
Para eu fazer a questão número 2, eu preciso fazer uma anotação de teoria. Eu vou usar o exercício, porque daí eu já coloco os dois exemplos aqui, tá? Já coloco os dois exemplos aqui. O que acontece, gente? E isso acontece na gravidade para variar. Oi, 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 oi. Aí, voltou. Oi. Ahn, as linhas de força são uma espécie de maneira de você representar o campo. E quando uma carga que gera o campo é uma pontiforme, as linhas de força, elas parecem raios de sol. Essas linhas, gente, é como se você estivesse enxergando a forma do campo elétrico, tá? Então, tipo assim, se eu pudesse estabelecer uma forma para o campo, seria um campo na forma de um sol. Só que o que acontece? Quando você aproxima uma carga da outra, esse conceito de carga geradora e carga de prova, ele é meio estranho. Porque veja, vamos supor, eu sou uma carga, vocês, cada um de vocês é uma outra carga. Então, quando eu me aproximo de vocês, vocês concordam comigo que eu estou gerando um campo em vocês, mas vocês também estão gerando um campo em mim? Então, a carga geradora, ela também acaba sendo uma carga de prova. Por isso que na hora de fazer o estudo, eu falei, imagina que tem uma carga fixa. Mas o conceito geradora prova, ele não é um conceito muito útil. Ele é útil para você entender campo. Mas é importante que você entenda que a geradora também é de prova, e a de prova também é geradora. Por que eu estou contando isso? Porque quando eu aproximo duas cargas, é aí que entra a história, ocorre uma somatória de campos elétricos. Ocorre uma somatória de vetores. Por quê? Porque as linhas de força se misturam. E aí não é mais um solzinho. Aquele solzinho, afastamento, aproximação, é quando a carga está isolada. Então, o exercício 2 ele fala sobre o seguinte, né? A questão 2. Eu vou colocar assim, ó. Linhas de campo, linhas de campo em sistemas de cargas, de cargas. Quando eu falo sistema de carga, é assim, duas cargas uma próxima da outra, três cargas uma próxima da outra, quatro cargas uma próxima da outra. É claro que quanto mais cargas você coloca perto uma da outra, mais malucas ficarão as linhas. A gente não precisa ficar desenhando 300 mil, mas é só para você entender. Por exemplo, vamos primeiro começar, opa, com cargas de sinais opostos. Perdão, eu tossindo a cara. Ó, então faz de conta que aqui é a positiva e aqui é a negativa. A carga negativa, sozinha, ela cria linhas de aproximação. A carga positiva, sozinha, cria linhas de afastamento. Quando você aproxima as duas cargas, acontece isso aqui, ó. Pronto. Eu sempre penso num bombom. Dá para pensar numa melancia também, uma balinha mesmo, né? Uma balinha. Tá? Essas são as linhas de força quando você aproxima cargas. Só que vai embora, tá? Vai lá para casa do chapéu, assim, ó. Rom, real. Aqui. As linhas de força, elas são contínuas. Pode perceber, ó. Elas são contínuas. Eu quero dizer com isso, não tem nenhuma interrupção de linha entre as cargas.
E elas têm um sentido, que é exatamente o sentido que a gente sabe, né? Por exemplo, se a carga geradora positiva está do lado direito, aqui, ó, a linha de força, ela é assim, ó. Não importa, né, porque no meu caso aqui, né, é, eu quis que a positiva fosse a daqui, da direita, e a negativa da esquerda. Se eu trocasse as cargas de lado, a setinha ia trocar. Então, as linhas de força, elas saem da positiva. Então, cada uma dessas linhas eu represento com uma setinha. Ó, tudo saindo. E aqui tudo entrando, ó. Tá? O que que você precisa saber em relação a essas situações? Primeira, o que que acontece se eu colocar uma carga de prova lá dentro? Que agora vamos lá. Imaginem que essas duas são geradoras. Elas estão presas. Eu vou colocar uma carga de prova aqui, ó. QP. Aqui, ó. O que que o exercício pode te perguntar? Se eu colocar a carga de prova ali naquele ponto, como que eu vou representar o vetor campo elétrico que essa carga está submetida, digamos assim? O vetor campo elétrico. Bom, eu vou desenhar o vetor sempre grudado na linha de força, como se fosse um. A gente fala que é um vetor tangente à linha de força. E aí, o sentido do vetor é de acordo com o sentido da linha. Então, se eu for desenhar o vetor nessa condição aqui, ó, o vetor campo elétrico está apontando para cima. Esse é o campo elétrico, tá? Em qualquer ponto que você precise desenhar o campo, pensa que o campo é tangente à linha de força. O campo é tangente à linha de força. O campo é tangente à linha de força. Agora, se a carga de prova vai subir ou descer, isso depende do sinal dela. Se a carga de prova for positiva, ela sobe. Se a carga de prova for negativa, ela desce. Tá bom? Outra coisa que eu preciso contar. Percebe que, pelo desenho, né? Tem alguns locais onde as linhas estão mais concentradas, bem perto das cargas. Ali o campo é mais forte. Nos lugares onde as linhas estão se afastando, o campo tende a estar mais fraco. Então, eu posso escrever assim, ó, o módulo do campo, o módulo do campo está associado, opa, está associado à concentração das linhas. Então, muitas vezes o exercício te dá um campo elétrico e pergunta assim: olha, dos pontos A, B, C, D, qual deles o campo é mais intenso? Procura onde as linhas estão mais concentradas. O módulo do campo está associado à concentração das linhas de campo. Das linhas de campo, tá? Agora, o que que acontece? Se as cargas forem de mesmo sinal, gente, o padrão muda. Vamos desenhar aqui para duas de mesmo sinal. Aqui, vai. Positiva, positiva. A gente vai fazer exercício daqui a pouco e nós vamos fazer conta. E nós vamos perceber que quando você põe duas cargas de mesmo sinal, uma perto da outra, existe uma região onde o campo gerado por uma delas anula o campo gerado pela outra. É uma região vazio de campo. Vazio de campo. E o que que acontece? A gente percebe isso no desenho. O desenho das linhas é totalmente maluco. Ó, linhas de campo para cargas
de mesmo sinal. Peraí. Nossa. É isso aqui, ó. Cadê esse lado? Ó. Isso aqui acontece com as linhas de campo quando você aproxima duas cargas de mesmo sinal. Numa região ali no meio das cargas, a gente vai perceber um vazio, vixe, vazio é foda, um vazio de linhas de campo. Esse vazio está mostrando que existe uma região aqui onde os campos se anulam. Porque, gente, vamos lembrar o seguinte: quando eu falo campo, 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 eu estou falando de vetor. Como que a gente calcula vetor resultante? Não é por soma vetorial? E toda soma vetorial tem vezes que dá zero. Você está somando dois vetores, os caras têm o mesmo módulo, mesma direção, mesmo sentido, aliás, sentidos opostos, a soma dá zero. Então isso acontece aqui, tá? Regiões de vazio de campo, ó. Regiões, região onde o campo vale zero. Perdão. Ou seja, se eu colocar uma carga de prova aqui, olha que bizarro, ela está perto de duas cargas geradoras. Mas se eu colocar nesse ponto aqui, o que que acontece com ela? Ela fica parada. Porque ela está numa região onde não tem campo. Vocês lembram que a gente fez alguns exercícios de lei de Coulomb, que tinha aqueles exercícios que falava assim, ó, qual é a posição que eu tenho que colocar uma carga para ela ficar parada? Sempre que você quer colocar uma carga de prova e quer que ela fique em repouso, o que você tem que procurar é uma região onde o campo seja zero, nulo. Tudo bem? Tá bom? Só uma curiosidade sobre gravitacional. Imagina o sistema solar, é uma curiosidade, tá? Imagina o sistema solar. Você tem o Sol e os planetas. Claro que o Sol exerce gravidade nos planetas. Só que, pelo que eu estou contando aqui, não é natural imaginar que o planeta pode exercer gravidade num outro planeta? Então, tipo assim, o movimento de órbita de um planeta no sistema solar, ele não é um movimento tão simples de você estudar. Por quê? É claro que a força gravitacional do Sol é preponderante, mas os outros planetas também exercem. E os astrônomos descobriram certos locais do sistema solar onde acontece isso aqui. Tipo, são pontos no sistema solar onde o campo gravitacional resultante é zero. Você pegar as gravidades de todos os planetas, mais a gravidade do Sol, aquele ponto é zero. Esse ponto é chamado de ponto de Lagrange. São pontos do sistema solar onde os campos gravitacionais meio que se anulam, tá? Por que que esses pontos são interessantes? Por exemplo, eles são potenciais locais para você colocar telescópio para deixar ele parado. Vamos supor, você quer deixar um telescópio parado. Você não quer que ele fique gritando. Você põe num ponto de Lagrange. Ele fica paradinho ali, apontando para um lugar só, tá? Beleza? Ah, deixa eu ver o que mais que eu preciso falar sobre isso. Tá, é isso aí. Então agora a gente pode responder a questão 2, tá? Essa teoria era o que eu precisava comentar com vocês a mais, tá? Na questão 2, ele dá um desenho mais parecido com isso aqui, né? Mais parecido com isso? É? É. Mais parecido com isso. E pergunta: o sinal das cargas? Sinal das cargas. Gente, se as setinhas estão todas saindo, as cargas são positivas, né? As cargas são positivas. B.
Na B, ele. Nossa, ficou muito pequenininho. Ele coloca dois pontinhos. Um aqui, ó, mais ou menos, ele chama de P. E outro aqui, ó, mais ou menos, que ele chama de Q, ó. Ponto P e ponto Q. E ele pede para que nós desenhemos o vetor campo elétrico nesses pontos. É só desenhar o vetor acompanhando a linha tangente a ela. Desenhar o vetor acompanhando a linha tangente a ela. Por exemplo, no ponto P, a linha não está indo para cima? Tá com o vetor para cima. Um pronto. No ponto Q, a linha está vindo para baixo? Pronto. E Q. Aí. Ui, sim. Não. Isso é uma coisa muito louca. Puta, cara, você não devia ter feito essa pergunta. Ó, eu vou falar uma coisa para. Justamente é essa pergunta que dá origem à história da corrente virtual, convencional e real. Porque assim, o que que a gente aprende quando você estuda pilha e corrente elétrica? Quem se movimenta bem? Elétron. Aí você vai lá na aula de circuito, nossa senhora. O que que é isso aqui? Vocês lembram o que que é isso no circuito? Isso é um gerador, né? Tipo tomada, vai, tomada. Isso aqui é meio que uma lâmpada, não é? Aí o professor de eletrodinâmica faz o quê? Ihu! Você já viram isso aqui, não é? Tem uma inconsistência aqui. Qual é a inconsistência? Isso aqui não é a corrente elétrica? Elétron não é negativo? Que porra de elétron é esse que está saindo do polo positivo? Vocês já pararam para perceber isso? E lá na aula de química, aí agora vai fritar, agora vai fritar. Aí lá na aula de química, o professor fala que a corrente sai do ânodo. O que que acontece? Quando o professor de química está dando aula de pilha, ele fala que a corrente sai do negativo, e de fato ela sai do negativo, porque quem tem que andar é elétron. Só que quando os físicos montaram todo o modelo de eletricidade, não havia sido descoberto o elétron. O elétron foi descoberto uns 30, 40 anos depois dos caras mexer com eletricidade. Então, qual era o modelo que os físicos assumiram como verdadeiro para explicar a corrente elétrica? Que quem se mexia era a carga positiva. Aí, o que que, aonde que, por que eu estou contando isso? Porque isso vai encher na tua pergunta. Faz diferença se a carga de prova é positiva ou negativa, ela não vai ser, ela não vai ser acelerada do mesmo jeito? Vai. Então, o que que acontece? Os físicos continuaram usando o modelo da corrente convencional. A gente chama isso de corrente convencional. Porque tanto faz está andando próton. O que que a física está preocupada? É claro que não tanto faz, né, para o vestibular, não tanto faz. Mas o que a física está preocupada em descobrir a energia que esse processo gera. Por isso, para a gente, dane-se. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, não importa. Não importa qual é o sinal da carga. Sim. Então, cuidado com o que você falou. Soma vetorial. Eu não posso somar vetor campo com força. Por que não? Porque são coisas diferentes. Então, o vetor campo elétrico, ele serve para te orientar o movimento da carga. Se ela for positiva, for. Se ela for negativa, acabou. A força. Nossa, mas hoje está difícil. O módulo da força elétrica é o que importa, porque é ele que vai acelerar. Então, ó, cuidado, tá? Nunca pense em somar vetor campo com força. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Beleza? Porque, não sei se o teu raciocínio era esse, mas, tipo assim, quando a carga está a favor do campo, como você tem dois vetores a favor, ela deve acelerar mais do que quando ela está indo contra. Foi isso que você pensou, mais ou menos? Se ela for positiva.
mas ela vai a favor do campo tanto quanto uma carga negativa iria contra. A única diferença é o sentido, desde que ela tivesse o mesmo valor em módulo, tá? Beleza? Ahn, vamos lá, então. Agora a gente pode fazer a questão número 3. 3. Putz, aí agora a 3 começa as continhas, tá? Questão 3. Na 3, o vetor campo elétrico no ponto A do campo gerado por uma carga pontiforme Qzão tem intensidade, ele deu ali. Então, para lá. Você tem um ponto A. Esse ponto A está a uma distância da carga geradora. A carga geradora está aqui, ó, a bolotona. Tá. Quanto vale o campo nesse ponto? EA. 10 elevado a 3, é isso? 4? 4. Ele pergunta primeiro qual é o sinal do Qzão e depois no item B, qual a intensidade do campo no ponto B. E aí ele colocou o ponto B aqui, ó. Bom, gente, para eu saber o sinal do Qzão, eu tenho que olhar a direção, desculpa, o sentido do campo elétrico. No ponto A, o campo está apontando para a esquerda. Então, se no ponto A o vetor está apontando para a esquerda, quer dizer que, em relação à carga Q, é um vetor de afastamento. Tá bom? Então, a carga Qzão é positiva. Se eu tivesse, ele pede para eu calcular o valor do campo no B. A gente pode fazer isso também e calcular não, e desenhar o vetor. Ó, eu vou colocar o vetor apontando para cima. E eu coloquei o vetor maior. Por quê? Porque o campo elétrico depende da distância. O ponto B, ele está mais próximo da carga geradora que o ponto A, tá bom? E nós sabemos que o campo é proporcional ao quadrado da distância. Tá bem? Como que eu vou usar para contar a distância? Quadraditos. Quantos quadradinhos tem de Q até A? 8. Então aqui tem 8 Qzinhos. Qzinho, pelo amor de Deus, é quadradinho, tá? Aqui. Beleza. Do ponto B até a carga Qzão tem quanto? Ô, beleza. Caiu quantas vezes a distância? 4. Daqui para cá, não é? Ó? O que eu quero dizer, gente? O ponto B está 4 vezes mais próximo da carga geradora do que o ponto A. Se a distância caiu 4 vezes, o campo sobe 16. 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. Tá? Então, o campo no ponto B é igual a 16 vezes 10 à quarta. Tá bom? Vocês lembram como que faz isso na conta, né? Tipo assim, ó. Deixa eu ver como é que eu posso fazer. Eu não quero colocar 8. Não, foda-se, vai. Ó. E igual a K, Qzão, sobre. Se você não quiser fazer muita conta, olha só. Aqui tem 8 quadradinhos e aqui tem 2, não é? Chama isso aqui de 4x e isso de x. Fica mais fácil. Vocês entenderam o que eu falei? Então, ó, o 4x elevado ao quadrado vale 10 à quarta. Ó, esse é o campo criado no ponto A. Guarda isso aí. O campo gerado no ponto B seria isso, ó. KQ sobre quanto? Se eu chamei 8 quadradinhos de 4x,
Eu chamo dois quadradinhos de x. Aqui. Você escreve as duas e tenta colocar uma dentro da outra. Isso fazendo pela conta, né? Ó. O que dá para fazer? Vê se vocês concordam. Vamos desenvolver um pouquinho mais isso aqui, ó. Desenvolve. Desenvolve isso aqui. Ó, eleva lá o 4x. Então fica assim, ó. K módulo de Q sobre 16x ao quadrado. Isso é igual a 10 à quarta, não é? Acharam aqui o EB? Ó, ó, ó. O que é isso aqui, ó? KQ sobre x quadrado. É o EB. É o EB. Então fica EB sobre 16, ó. EB sobre 16 é igual a 10 à quarta. Isola, passo 16 multiplicando. EB é 16 10 à quarta. Newton Coulomb. Tá bom? O jeito de resolver esse tipo de questão é muito parecido com aquele jeito que a gente fez com as forças. Ah, dobra uma carga e dobra a distância. Triplica uma carga e a distância divide por dois. Você vai comparando expressões. Tá? Então, assim, a experiência mostra, né, que quem tem dificuldade com força vai ter dificuldade com campo. Porque o jeito é muito parecido de resolver as questões. Olha a questão 4. Essa 4 vocês vão odiar também. Questão número 4. Determine a intensidade do vetor campo elétrico resultante no ponto P, nos casos abaixo. Considere que Q vale 3 microcoulombs, distância vale 0,3 metros, esse Dzinho, e o K0 vale 9,10 a nona. Também muito parecido com os que a gente fez de força. Item A. O A, acho que a gente nem precisa fazer conta. Porque, veja, no A eu tenho o seguinte, eu tenho duas cargas geradoras positivas. Vamos colocar aqui, ó. Você tem uma carga geradora positiva e tem uma outra aqui positiva. No ponto médio, tem um ponto P. Presta atenção aqui, gente, porque desenhar vetor campo é diferente de desenhar força. Por quê? Porque lá na aula de lei de Coulomb, o que o cara fazia? Ele colocava uma terceira carga e pedia para você calcular a resultante nela. Lembra? Aqui não tem uma terceira carga. É um ponto. Ele quer saber o valor do campo ali. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: campo é vetor. Então, fato, eu tenho que desenhar esses vetores para ver se eles se somam ou se eles se anulam. Então vamos lá. Essa carga aqui, ó, a carga da esquerda, ela vai gerar no ponto P um campo de afastamento. E1. Quanto vale E1? KQ sobre D ao quadrado. Certo? Tá, agora vai para a carga da direita. A carga da esquerda é a 1. A carga da direita é a 2. Como a carga da direita tem o mesmo sinal da esquerda, ela também vai gerar no ponto P um vetor de afastamento. Será que eu posso afirmar que esses vetores têm o mesmo tamanho? Por que que eu posso? Que o módulo de E1 é igual ao módulo de E2. Porque as distâncias são as mesmas em relação às cargas de prova e as cargas de prova são as mesmas. Tá?
Ô, gente, olha para isso aqui. Tá olhando esse ponto aqui? Olha para cá agora, ó. Olha ele aqui. É ele. Ele tá bem no vazio da linha de força, tá? Se eu colocar qualquer corpo aqui, pode ser positivo ou negativo, ele vai ficar parado. Porque aqui não tem campo elétrico, tá? Beleza? B. B de bola. O que que mudou na B? Na B, eu tenho duas cargas também no ponto médio ali, só que a da direita é negativa. Ô, vamos calcular o módulo do campo KQ sobre D quadrado? Porque aqui nós vamos precisar usar, não vamos? Então vamos lá, vai. Primeiro cálculo E. É KQ sobre D quadrado, né? Então vamos abrir essa conta. O K vale 9,10 a nona, vezes. A carga diz que vale acho que 3 micro, né? 3,10 a menos 6 sobre, cuidado aqui, pelo amor de Deus, é 0,3 ao quadrado, que é 3,10 a menos um ao quadrado, né? Que vai dar 9,10 a menos 2. Já vou colocar direto, tá? Ó, 9 vezes 10 a menos 2. Cancela, cancela. Vai dar 3,10 a quinta? Acho que o meu tá dando 3,10 a quinta. O vetor E. Não? É isso, né? 3,10 a quinta Newton por Coulomb. A gente vai usar esse valor para essa e para as outras figuras. Então, cada vetor que você desenhar vai valer isto. Porque as distâncias não vão mudar, tá? O que vai mudar são os ângulos. Olha só. Põe lá. Carga um, carga 2. No ponto P, a carga um, ela gera campo de afastamento. Então, desenha o campo para cá. E1. Esse vetor vale 3,10 a quinta. Só que a carga 2, que está à mesma distância, só que com sinal negativo, ela vai gerar campo de aproximação. E2. E2. Que também vale 3,10 a quinta. Então, no caso B, o resultante, vou colocar aqui, ó, E resultante seria E1 mais E2. 3,10 a quinta mais 3,10 a quinta vai dar 6,10 a quinta. 6,10 a quinta newtons por Coulomb. Tá aí. Ah, C. Já vai chamando tudo os vetores de E, tá? Deixa para fazer a conta no final. Lembra que a gente fez isso na força. Ó, a carga de cima, 1, 2. Vamos desenhar os vetorzinhos. Ó, no ponto P, imagina lá a linha de força, né? Ó, passando por aqui. Nesse ponto aqui, ó, vai ter um campo para carga um de afastamento. Vou imaginar ele para cá, ó. Esse campo vale E. Olha lá. Ai, graças a Deus. Porque, ó, essa carga aqui, ela é negativa. Então, naquele ponto P,
ela vai gerar o campo de aproximação. E quanto vale esse ângulo? Ai, graças a Deus, né? Esse ângulo aqui vale 120. Perfeito, gente. Quanto dá a soma de dois vetores de módulo E que formam entre si 120 graus? E. Ihu! E. 3,10 a quinta. Tá bom? Aquele caso bem particular de soma de vetores, né? Dois vetores de mesmo módulo, com 120 graus. Você abre aquela fórmula que parece a lei dos cossenos, né? Parece. Misteriosamente dá o mesmo valor dos vetores, tá? E no item D, hã? 60 graus? Será? Vamos ver, ó. Calma lá. Desenha aqui o triângulo retângulo, ó. Ah, ué, né? 60 é o interno. Deu o interno. Esse aqui é o externo, tá? É 120, tá bom? No item D, forma-se um triângulo retângulo, né? O ponto P, ele forma ali um vértice de um triângulo retângulo. Item D. Deixa eu ver como é que ele fez ali. O ponto P. Só tem que ver aqui os sinaizinhos delas. Ele é um triângulo retângulo e isósceles, né? Ele é isósceles. Quanto vale? Nossa, ficou horrível isso aqui. Tudo bem, vai. Eu ia perguntar. Ô, gente, não tem nada a ver com a aula, tá? Qual que é a distância entre as duas cargas? D raiz de 2, diagonal do quadrado, tá? Bom, as cargas de baixo, elas têm o mesmo sinal. Nossa Senhora. Bom, vamos lá. No ponto P, desenhar os vetores das cargas um e 2, ó. A carga um gera no ponto P um campo de afastamento. E a carga 2 gera no ponto P um campo de afastamento também. Como esses ângulos aqui, ó, é porque assim, esse ângulo vale 90. Só que esse aqui também vale, gente, é o posto pelo vértice, tá? Então, na verdade, a resultante, assim, se a gente fosse fazer bonitinho, né? A resultante, ela seria pela regra do paralelogramo, que vai dar diagonal, né? Nossa senhora, muito ruim. Tudo bem, vai. Ó, você faz o Pitágoras aqui, tá? O E resultante ao quadrado é E ao quadrado mais E ao quadrado, né? Aquela fórmula que parece a lei dos cossenos. Quando tem um ângulo de 90 graus, ela fica igual ao Pitágoras. Está achando por Pitágoras. Por isso ficou assim. Isso vai dar E raiz de 2. E raiz de 2. Tá? Coloca lá o E, que é 3,10 a quinta, né? Então, o E resultante é igual a 3 raiz de 2 vezes 10 a quinta. Aqui eu repito aquilo que eu falei na aula de lei de Coulomb. A probabilidade de cair exercícios envolvendo o campo está muito mais associada às figuras do que propriamente à conta em si, tá? Ou quando cai é Pitágoras, uma coisa mais simples. Próximo. Questão número 5. No campo elétrico gerado por uma carga elétrica, Qzão,
situada num ponto O, considere pontos A e B, tal que O, A e B pertencem ao mesmo plano vertical. Em A, o vetor campo elétrico, EA, tem direção horizontal e intensidade 8 vezes 10 a quinta newton por coulomb. Uma partícula de massa m 2 vezes 10 a menos 3 quilogramas e carga elétrica Qzinha é colocada em B e fica em equilíbrio sob a ação do peso e da força elétrica exercida por Qzão. Sendo G igual a 10, pode-se afirmar que a carga vale quanto? É exatamente a versão cálculo daquilo que eu mostrei para vocês aqui no canto do quadro. Então vamos lá. É a versão cálculo. Então, assim, o que que eu percebo ao estudar campo elétrico, né? Primeiro, eu tenho que dominar a questão dos vetores. Segundo, existem questões de sistemas de cargas para eu calcular campo resultante. Terceiro, existem questões que relacionam força elétrica com peso. Afinal de contas, nós estamos em eletrostática. Então, é muito comum aparecerem questões que falam: olha, o que que precisa acontecer para essa carga estar em repouso? Nesse caso aqui, vamos ler tudo de novo, porque tem uma porrada de informação aqui. Ó, tem uma carga Qzão, tem uma carga Qzão no ponto O, e no ponto A existe um vetor apontando para a direita. Esse vetor, eu sei quanto vale. Ele vale 8 vezes 10 a quinta newtons por coulomb. Aí ele fala o seguinte: tem uma carga colocada na posição B. A posição B está aqui, ó. B. Tem uma carga de prova aqui. E ele deu a massa dessa carga. Ela vale 2 vezes 10 a menos 3 quilos. No grama. Tá aí. Bom, vamos tentar excluir algumas alternativas, porque se vocês observarem nas alternativas, ele quer não só o valor da carga, mas ele quer também o sinal. Então, primeiro vamos tentar decidir se a carga é positiva ou negativa, tá? Ahn, e aí? Puta, por onde a gente começa? Como que eu vou saber se essa carga é positiva ou negativa? Olha, uma coisa eu sei. O peso dessa carga está apontando para baixo. Então, a força-peso tem que apontar para baixo. Se a carga está em repouso, isto significa que a força elétrica que está anulando o peso tem que estar apontando para cima. Fel. Então, aqui nós já temos uma boa dica. Seja lá qual é o sinal da carga, ela está sendo repelida pela carga de baixo. Até porque se ela não fosse repelida, não teria como ela ficar parada. Tem como. Tudo bem? Como é que eu vou descobrir, então, o sinal dela? Pelo sinal da geradora. Despretensiosamente, não foi tanto assim, ele desenhou o campo num ponto aleatório. Esse ponto não tem nada a ver com a situação do exercício, tá? Ele é um ponto aleatório. E ao desenhar o campo neste ponto aleatório, o campo está apontando, aproximando da carga quesão. Se ele está aproximando da carga quesão, gente, a carga quesão é negativa. Se a carga quesão é negativa, a quesinho é negativa. Tá bem? Já excluímos, acho que a A e a E, se não me engano. Né? Agora, dali para frente é conta. Não tem o que fazer. É conta. Tá, o que que eu sei? Ah, temos um problema aqui antes de fazer conta. Na verdade, é uma conta antes de fazer a conta. Eu preciso dar um jeito de achar o vetor campo elétrico aqui, ó. Quanto vale o campo aqui? Quanto vale o campo aqui?
Conta os quadradinhos e me fala logo, logo. Quantos quadrados tem de A até o Qzão? 4 quadrados? 4 quadrados. Quantos quadrados tem de Qzão até B? 8. Dobrou a distância. Dobrou a distância, o campo cai quantas vezes? 4 vezes. Então eu já vou escrever de cara isso aqui, ó. O campo no ponto B é 1/4 do campo no ponto A. Tá bom. Então o campo no ponto B é igual a 8/10 a quinta sobre 4. 2/10 a quinta. Tá? E agora? O que eu faço com o campo? Eu tenho duas fórmulas para trabalhar com o campo. Força sobre carga de prova ou KQ sobre D quadrado. O que eu quero achar? 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 Eu quero a carga de prova. Se eu quero a carga de prova, gente, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Fel sobre carga de prova. Cuidado. Ah, mas eu não tenho a força elétrica. Tem sim. Quanto vale a força elétrica? O peso. A carga tem que estar parada. Se a carga está na primeira lei, gente, a força elétrica tem que ser igual ao peso. Então troca, troca. Em vez de escrever que E é Fel sobre carga, campo é o peso sobre carga. Como eu quero a carga de prova, isola ela. Ó, carga de prova igual a peso sobre E, né? Já vamos fazer essa conta aqui meio que direto, ó. O peso é a massa vezes a gravidade. A massa do corpo é 2 vezes 10 a menos 3 vezes gravidade, que é 10, sobre o campo elétrico, que é 2/10 a quinta, né? A quinta. Ficou 2/10 a menos 2 sobre 2 a quinta. QP é igual a 2/10 a menos 2 sobre 2/10 a quinta. Vê se isso faz sentido aí, ó. Vai dar 1 vezes 10 a menos 7. QP igual a gente está trabalhando com módulo aqui, né? Ele colocou em microcoulombs, deixa eu ver. Ah, não, não, não. Ficou B de bola, né? Porque a carga é negativa, tá? Mas o negativo, gente, nesses casos, ele nunca vai sair na conta. É você que tem que decidir por conta das interações. Porque a gente está trabalhando com módulo de vetor, então aqui não vai sair negativo, tá? Nunca. Tá? Então ficou B de bola. Esse já é bem mais difícil, né? Esse assunto é bem foda. Questão número 6. Ok. 6. Em pontos A e B, separados por uma distância de 30 centímetros, fixam-se duas partículas eletrizadas com cargas elétricas representadas nos esquemas. Determine um ponto C da reta AB, onde o vetor campo elétrico é resultante nos dois casos. Vamos começar pelo mais fácil, tá? Qual que é o mais fácil?
É o segundo. No segundo sistema, no segundo sistema, o que que nós temos? Gente, para o pessoal de casa, hein? Estou fazendo primeiro o sistema 2. No sistema 2, ele tem um ponto A com uma carga Qzão, tem um outro ponto aqui, B, com uma carga 4Qzão. E a distância entre eles é 30 centímetros. Gente, as duas cargas, elas não vão gerar campo de afastamento? Então você tem que pensar o seguinte: onde é que dois campos de afastamento aqui vão se anular? Ele quer que o ponto esteja localizado na reta AB. Ô, gente, uma coisa importante lá da matemática: reta é uma coisa infinita, diferente de segmento de reta. O que que eu quero dizer com isso? Se ele fala que o ponto está na reta AB, ele pode estar entre as duas cargas, à esquerda da carga A ou à direita da carga B. No caso das cargas terem o mesmo sinal, certamente o ponto está no meio, por causa daquela figura que eu mostrei para vocês, das linhas de campo. Só que tem um problema. Será que o ponto é o ponto médio? Não. Não, porque as cargas são diferentes. Se vocês tivessem que chutar, o ponto está mais próximo de A ou de B? Tem que ser de A. Por quê? Para compensar o tamanho da carga, não é? Ali, ó, ali, ó, ali, ó, ali, ó, ali, ó. O ponto precisa estar mais próximo da carga menor para poder compensar. Veja, deixa eu colocar o ponto um pouco mais para a direita, senão eu não consigo desenhar eu aqui. Ó, veja só por que que eu estou dizendo isso. Olha para a carga A. A carga A, ela vai criar no ponto P um campo de afastamento. Só que esse campo tende a ser pequeno, porque a carga que o gerou é pequena. Por isso eu vou colocar ele perto da carga. E esse ponto tem que estar longe da outra carga para compensar isso. A outra carga, a carga B, ela também vai gerar um campo de afastamento no ponto. Um campo de afastamento. Se eu quero que o campo seja nulo, o que que eu tenho que garantir? Que os módulos sejam iguais. Então, para aqui no campo. Então, ó, se o campo no ponto P vale zero, então o módulo do vetor A tem que ser igual ao módulo do vetor B. Só que tem que tomar cuidado com um detalhe, tá? Quanto vale essa distância aqui, ó? 30. Essa distância aqui, ó, eu vou chamar de x. Tudo bem? E essa daqui eu vou chamar de quanto? 30 menos x. Tá? Isso, vocês entenderam o que eu vou fazer? Tipo, melhor escrever isso aqui. Ó, aqui eu só vou fazer o seguinte, eu vou colocar já em metros, ó. Ó, ficou assim. Distância entre A e o ponto P, x. Distância entre B e o ponto P, 0,3 menos x. O módulo de EA tem que ser igual ao módulo de EB. Então fica K vezes QA sobre distância ao quadrado, x ao quadrado, igual EB, que é K 4Q sobre 0 menos 3x ao quadrado. Menos x ao quadrado. Olha lá. Cancela o que der para cancelar e tira a raiz quadrada dos dois lados. Vou cancelar o K. Vou cancelar o Qzão.
E aí a equaçãozinha fica assim, ó. 1 sobre x ao quadrado igual a 4 sobre 0,3 menos x elevado ao quadrado. A gente já tinha passado por uma situação parecida com essa também na lei de Coulomb, quando a gente estava nesses processos de igualar a força. E aí o truque aqui é tirar a raiz quadrada dos dois lados. Eu tiro a raiz quadrada de 1 sobre x quadrado e eu tiro a raiz quadrada disso aqui. Então fica 1 sobre x igual a 2 sobre 0,3 menos x. Tá? Multiplica em cruz. 2x igual a 0,3 menos x. Joga o menos x para a esquerda. 3x igual a 0,3. X igual a 1. A 0,1, perdão. Ou seja, o ponto que nós precisamos colocar. Se eu quero colocar, se eu quero saber onde o campo é nulo, o ponto X ele está a 10 centímetros da carga A e a 20 centímetros da carga B. Justamente porque, como a distância é inversamente proporcional ao campo, ele tem que estar uma distância o dobro da carga B, porque a carga B é 4 vezes maior que a A. Tá? Esse é um raciocínio que, dependendo de como você lida com a matemática, você consegue perceber isso de cabeça, tá? Sem a necessidade de fazer essa contona aqui. Agora, o outro item é estranho. Quando as cargas têm sinais iguais, o campo zero, o nulo, ele está no meio do sistema. Né? Não necessariamente no ponto médio, mas no meio. Agora, no primeiro caso, a carga A é positiva e a carga B é negativa. Então, vamos desenhar ele aqui. É a saideira, tá, gente? Prometo. Juro, juro. Estamos acabando já. Aí, na próxima aula de campo elétrico, a gente fala de condutor oco e campo uniforme, que é o que falta para fechar a parte de campo. Tá. O outro item é o seguinte, ó. Aqui é quesão, aqui é 4, menos 4 quesão. Vamos chamar de carga A e carga B. Ô, gente, responde para mim uma coisa aqui, ó. Por que que nesse caso o campo elétrico nunca vai ser nulo entre as cargas? Porque eles vão estar apontando, os dois campos vão estar apontando para onde? Para a direita. Essa carga aqui, ó, ela cria campo de afastamento aqui no meio. E essa carga cria campo de aproximação. Então não é no meio. Se não é no meio, ou é a esquerda da carga A, ou é a direita da carga B. Lembrando que o ponto precisa ficar mais longe do corpo mais cargudo. Quem que é o corpo mais cargudo? O B. Então, para compensar esse efeito, o ponto precisa estar mais longe de B do que de A. Se o ponto precisa estar mais longe de B do que de A, gente, pelo amor de Deus, ele tem que estar para cá, ó. É um ponto qualquer à esquerda do A. Vamos colocar ele aqui, ó. Ó, põe o ponto aqui. Primeiro, vamos fazer o desenho para perceber isso. Vê. Carga A gera em P vetor de afastamento. Carga B gera em P campo de apros. Vou tentar fazer de cabeça, né, galera? Ó, vou tentar fazer de cabeça? Quer ver? Essa distância aqui, ó, ela vale quanto? X. Não sei. Essa distância é X.
Essa distância aqui vale quanto? 0,3. Não vai colocar menos x, hein? É tudo. Ou, se essa carga é 4 vezes maior que a outra, essa distância precisa ser 2 vezes maior, para que os vetores se anulem. Na verdade, essa distância, né, ó, precisa ser 2 vezes maior, tá? Então, se essa distância precisa ser o dobro do x, quanto tem que ser essa distância inteira? Bugaram. Vocês entenderam a história do dobro 4 vezes? A carga não é 4 vezes maior? Tá, para os vetores se anularem, eles não têm que ter o mesmo módulo. Então, se essa carga é 4 vezes maior que essa distância tem que ser o dobro dessa. Então, por exemplo, se você perceber isso de cabeça, 0,3 mais x tem que ser o dobro de x. Ó, essa distância precisa ser o dobro desta. Ali. Você resolve em 10 segundos. Se você não percebeu isso, aí faz a conta. Aí arma a conta de novo. Ó, o módulo de EA tem que ser igual a EB. Agora abre. Quem é EA? É o vetor criado por quesão. Então é KQ sobre quanto? Quem que eu ponho aqui embaixo? X. Cuidado com as letrinhas, com as distâncias. Isso tem que ser igual a KQ, aqui no caso 4Q, né? Em módulo, sobre quanto? Toda a distância, exatamente. 0,3 mais x. Olha lá. Ah, é. Esse aqui também é o quadrado. Verdade. Tá? Aí, a matemática do desenvolvimento ela vai dar parecida com a do outro. Eu cancelo os Ks, cancelo os Qs, né? Aí ficou 1/x2 é igual a 4 sobre 0,3 mais x ao quadrado. Tira a raiz dos dois lados e uhum, aí fica 1/x igual a 2 sobre 0,3 mais x. Olha o trabalho que deu para a gente chegar na mesma conta. Aí eu multiplico em cruz, né? Aí, quando você fizer essa passagem, você chega naquilo que a gente estava falando de cabeça. Ó, 2x igual a 0,3 menos x. Mais x, perdão. Joga o x para a esquerda, fica x igual a 0,3 metros. Só um parênteses, tá? Para encerrar. Esse tipo de exercício, o intuito dele é estimular que vocês treinem a fazer isso de cabeça, tá? Claro que para você conseguir fazer isso, você precisa fazer algumas vezes. Repetição, tá bom? Beleza? Então é isso, gente. Vamos almoçar. Na segunda-feira que vem, a gente encerra a parte de campo elétrico, tá? E já entramos, não na segunda-feira mesmo, mas na sequência a gente entra em potencial elétrico, tá? É isso. Tenha uma boa tarde, tenha uma boa segunda-feira. Quinta. Ah, então, quinta-feira é o dia que eu vou fazer aquele simuladinho. Que não é um simuladinho, é um simuladão. Eu vou chamar de, eu vou chamar de naturezão, tá, gente? 45. Vai ser um naturezão, tá? Podia chamar de Mercado do Porto. Naturezão. Vegetais, naturezão. Não ficou muito feio, né?